eu sempre tive muita facilidade de trabalhar com crianças, de lidar com as crianças. Eu sempre tive esse sonho de trabalhar nessa área infantil, só que eu nunca pensei que seria com fotografia. Tanto que eu iniciei faculdade de pedagogia, mas eu sempre tive muita vontade de aprender mais sobre fotografia. Eu sempre me identifiquei muito com essa área. Tanto que quando eu era criança eu mostrava para todas as visitas que chegavam lá, eu mostrava meus álbuns de foto, achava aquilo o máximo, para mim aquilo ali era lindo, era maravilhoso. Por mais que eu tinha poucas fotografias, que na época não era tão fácil quanto hoje ter essas recordações, era uma coisa que me encantava e eu gostava de mostrar para todo mundo e me achava o máximo com aquilo. E conforme eu fui ficando mais velha, aquilo ali começou a ficar mais presente na minha vida, porque na minha época ali da adolescência, na época ainda de câmera, eu ganhei uma câmera de filme e essa era uma câmera que não era profissional, era uma câmera dessas normal, e essa câmera foi bem no final, bem no início da minha adolescência, eu tinha ela, e foi bem na época que meu pai faleceu. Então, nessa época, as últimas memórias que eu tenho do meu pai foram fotografadas com essa câmera. Então, acho que ali a fotografia começou a fazer todo sentido. Foi a perda do meu pai e depois ter aquele sentido de a fotografia ter me proporcionado ter as últimas lembranças com ele. Então, ali eu comecei a sentir aquilo de ela começar a me encantar, de saber que às vezes tu consegue guardar memórias de pessoas que não estão mais ali. E conforme eu fui ficando mais velha, no início da minha vida adulta, uma prima minha muito próxima, ela passou por uma gestação que ela não poderia sair de casa, ela teve descolamento de placenta, e ela foi a primeira pessoa que me incentivou, porque ela via que eu fazia as fotos em casa dos amigos e ela achava muito bonito. E na época ela pediu para mim fazer umas fotos dela de gestante em casa, já que ela não poderia estar saindo por conta desse problema que ela teve. E foi ali que tudo iniciou. Eu fiz essas fotos para ela e ela começou a postar mostrando para todo mundo, mostrava para os familiares e dizia que eu fazia foto para os outros. E eu dizia, mas eu não faço foto ainda. Falei, eu só fiz para ti. Ela disse, ai Silvana, mas tu tem que trabalhar com isso. E aí ela começou a me incentivar e dizer para todo mundo que eu fazia foto, mesmo antes de eu fotografar. E ali realmente isso começou a fazer mais sentido no meu coração. E aí juntou aquela questão de ter aquela lembrança do meu pai, de querer trazer isso para as outras pessoas, tanto que isso é uma coisa que eu sempre falo muito para os meus clientes, que a fotografia não é para vocês, a fotografia é para os filhos de vocês, a fotografia é para quem vocês estão deixando, não é pra gente, é para aquelas pessoas que a gente ama, a lembrança que a gente vai deixar para eles. Então, para mim, a fotografia começou a fazer sentido nessa época, com o incentivo que ela me deu, e com as memórias que eu tive do meu pai, por ele não estar mais ali e eu poder ter essa recordação dele. Aí o Rafa entra na história de gaiato. Meu Deus do céu! E eu já vou mexer no vendo? E aí vocês conseguem conhecer ela? Temos de gaiato num barco andando e ou tu, sabe aquela coisa, ou tu vai com a onda ou tu nadar contra a maré, não tem como, então vai ser mais ou menos assim. É bem isso. E daí a gente se casou e aí logo que a gente se casou eu não trabalhava ainda na época, na verdade eu trabalhava, mas aí na época que a gente se casou eu resolvi parar de trabalhar para cuidar da casa mesmo. A minha ideia era ser aquelas donas de casa que só o marido trabalha. Não funcionou muito bem comigo, porque eu não paro quieta, eu não sossego. Então eu em casa deixava ele louco. E daí nessa época, com o incentivo dela, ela começou a divulgar para todo mundo e eu comecei a fazer fotos de parentes, de amigos para ela. E na época eu não queria nem cobrar, porque eu fazia porque eu gostava e porque ela ficava pedindo pra me fazer. Só que ela ficou falando, Sil, se eu fosse tu cobrava pelo menos alguma coisa, porque tu tá indo até lá, então faz isso. E no início eu tinha bastante vergonha de cobrar, porque eu não me considerava uma fotógrafa, então por que eu vou cobrar se eu não sou uma fotógrafa profissional? Só que daí uma amiga na época nossa cursava faculdade de publicidade e propaganda. E ela tinha uma câmera profissional que ela mal usava. E aí ela disse, Sil, já que tu gosta tanto de fotografar e tu tem vergonha de cobrar das pessoas porque tu fotografa com uma câmera digital, então usa a minha câmera e começa a cobrar pelo que tu tá fazendo. E eu te empresto. E aí ela me emprestou a câmera dela
e eu comecei a fotografar com a câmera dela. E o Rafa, na época, me incentivava muito. Ele dizia pra mim que ele realmente achava também que eu fotografava bem. Ele dizia que eu lidava muito bem com o pessoal, direcionava muito bem as pessoas, me dava muito bem com todo mundo. E aí ele dizia, ó, eu acho que tu tem que sim, vai, tu gosta disso, então tem que fazer o que tu gosta. E aí ele realmente começou a me incentivar bastante. Aí eu comecei a fotografar com a câmera dela, só que daí ela resolveu ir morar em Nova Zelândia, bem pertinho, e aí eu fiquei sem câmera. Daí o Rafa teve a ideia de sair do emprego que ele trabalhava, com a saída da empresa, ele ia comprar uma câmera. Tu lembra que câmera que era? Gente, era uma câmera 400D, ela era horrível. Gente, eu não sei como é que eu fotografava com aquilo, eu não conseguia nem enxergar direito. E aí eu comecei a fotografar com a 400D, a primeira câmera que a gente teve, mas ajudou muito, foi início, foi todas as... Se tu olha as fotos de série, que essa foto foi com uma 400D, que foi um trampo pra gente conseguir fazer as fotos com aquela câmera. Mas ela foi com a 400D e uma lente de kit, uma 1855. E aí a gente ficou ali por, sei lá, um ano só nessa câmera e nessa lente. E foi onde eu adquiri os primeiros clientes, que hoje em dia ainda são meus clientes. O Rafa, ele é meu amigo de adolescência, né? Então, ali da adolescência para a juventude, a gente já se conhecia, nos conhecemos ali, mas aí a correria da vida vai afastando todo mundo, né? Mas de verdade, assim, essa reaproximação, ela se deu por conta da gravidez da Paula. Porque quando a gente descobriu que nós estávamos grávidos, nós fizemos questão de mês a mês estar acompanhando com fotos, e, enfim, para documentar tudo isso. E chegamos até a Sil por conta da minha irmã, que já é cliente da Sil e amiga há muito tempo, e um material excelente. Então entendemos que para esse momento tão importante para a gente, tinha que ser a Sil para fazer esse material para a gente, né? Para deixar isso aí, para eternizar, né? Porque isso aí vai ficar eternizado. E também todo o carinho que ela sempre teve com nós, né? Sim. Desde a gestação, ela sempre teve muito carinho com a gente e com o Noah. Sim, sim. Ela é uma pessoa que a gente sente que ela realmente se importa não só com o serviço dela, mas com os clientes dela, principalmente os bebezinhos, né? A gente vê que ela é muito amorosa com os bebezinhos, tem bastante cuidado. Fora a parte técnica, que ela domina muito bem, ela ainda tem essa parte sentimental que ela deixa muito claro. Então ela faz realmente o que ama. Então, por conta disso que ela consegue fazer um material muito bom, né? O Rafa e o meu marido eram amigos de adolescência no início, só que nós não tínhamos muito contato. Então até que um dia eles se encontraram ali, resolveram marcar um encontro, então eu acabei conhecendo a Silvana. Primeiro encontro, pedi um orçamento quando soube que ela era fotógrafa. Eu estava grávida da Ana Clara, no final da gestação, e ela passou para mim um orçamento, até sugeriu me dar aquelas fotos de presente, porque gostou muito de mim, e dali então nós começamos a fazer todas as fotos com ela. No início, quando nós nos conhecemos, ainda não tínhamos muita intimidade. Eu lembro que às vezes a gente se encontrava e não tinha muito assunto, muito o que conversar, ficava um pouco aquela timidez. Mas aos pouquinhos ela foi fazendo as fotos dela, todo o acompanhamento do parto, de recém-nascido, todos os meses, aniversários e assim por diante, até que nós estabelecemos uma amizade bem forte. Né? Hoje nós dizemos que temos uma irmandade, somos uma família, e começou tudo por meio dessas fotografias que ela começou a fazer. A maioria dos clientes que eu tenho, quando eles terminam o acompanhamento, eles vêm me dão um presente, eles me abraçam e eles falam, ai Silva, morri de saudade, e eles ficam com essa saudade de não se ver todos os meses pra gente não ter essa troca. E eu falo, gente, vocês não precisam vir pra cá só pra bater foto, manda um recado, quando não tiver concessão, vocês vêm pra cá, a gente toma um café, a gente bate um papo, porque é isso, eu já falei pro Rafa que pra mim, eu não colocava cada sessão com aquele tempo limite de sessão, cada sessão tem que ter aquele tempo. Por mim, eu expandia pelo menos ali para cada sessão ter no mínimo 2 a 3 horas, para eu ter tempo realmente para conversar com aquela pessoa. Só que eu não posso fazer isso porque eu teria que cobrar um valor mais alto. E
é engraçado porque se eu fosse cobrar esse valor mais alto de quem já é meu cliente, ele vai pagar. Porque ele sabe a experiência que ele viveu, ele sabe o que ele sentiu. Agora, cobrar esse valor de uma pessoa que não conhece ainda, ela acha que ela está indo para qualquer outro lugar. É só simplesmente bater foto, ela não sabe que ela vai viver aquela experiência. Falo, existe profissional para todo mundo. Existe vários fotógrafos e é isso que eu sempre comento. Se não tem ciúme, seu cliente não fez foto contigo, foi para outro lugar? Não, porque às vezes ele não gosta de mim. Às vezes ele não gosta de eu falar um monte, às vezes ele não gosta desse negócio de eu ser tão entrona na vida dele, me importar tanto. Às vezes ele realmente só quer ir lá, bater as fotos e ir embora. Então eu não me importo, esse não é o meu estilo. Então eu realmente gosto que fique aqui aquelas pessoas que gostam do meu trabalho, porque é assim que eu trabalho. Então por isso que eu digo, existe fotógrafo para todo mundo. Existe fotógrafo pra ti, pra mim, então às vezes nem todo aquele fotógrafo que vai te agradar vai me agradar. Isso é questão de todos os profissionais, todas as áreas. Então eu acho que eu não vou agradar todo mundo, mas é esse o meu estilo de trabalhar e isso que faz eu gostar do que eu faço. É isso que faz eu sentir prazer no que eu faço. Foi maravilhoso, eu me senti muito cuidada, muito amada. Ela sempre mandava mensagem para saber como é que estava a gestação, indiferente de ter sessão marcada ou não, ela mandava mensagem para saber como é que estava, se eu estava me sentindo bem, como que o Noah estava. Daí nas sessões ela sempre me tratou muito bem e até alguma sessão que eu fiz não é o meu estilo, mas ela me ajudou, né? E eu sou muito envergonhada também, então com a Sil eu consegui me soltar mais, assim. Sim, muito confortável. Sempre, já desde o outro estúdio, né? Sempre ela fez a gente se sentir em casa, na verdade, né? Na hora que eu vou receber um cliente, eu me preocupo sempre em saber como ele está se sentindo. Não apenas ele veio aqui ser fotografado e está indo embora. Eu quero saber como ele está se sentindo. Se está tudo bem com ele, se ele está se sentindo confortável, se o bebezinho dele está bem, se o bebezinho dele está passando por cólicas. Eu sou mãe, eu já fui uma gestante, eu sou mulher, então eu tenho filhos, então eu sei o que muitas mães, muitas famílias estão passando. Eu já passei por muitas experiências que as mesmas que eles estão passando. Então eu às vezes gostaria de ser ouvida e eu acho que às vezes eles querem ser ouvidos e não têm com quem eles ter essa conversa, essa troca de ideia. Então quando eu vou fazer uma sessão de fotos, eu vou conversando com os pais, eu vou perguntando como é que foi aquele mês, se saiu o dentinho do bebê, como é que aquela gestante está se sentindo, de quantas semanas ela está. Então eu sempre me preocupo em saber do bem-estar dele, se ele está se sentindo bem. E trazer essa coisa de sentir amor pelo próximo. Eu acho que isso que falta muito às vezes das pessoas, elas não se preocupam muito com o outro. Então eu acho que essa questão dessa preocupação, dessa empatia, de me colocar no lugar dele, saber que às vezes ele quer conversar com alguém, ele quer trocar uma ideia, eu acho que isso faz com que eu acabe tendo muitas pessoas que se abrem comigo, contam as histórias deles pra mim, contam a vida deles toda pra mim, e eu tenho esse retorno com eles. Eu conto da minha história, eles contam da deles, a gente divide as nossas ideias, as nossas histórias, e isso faz com que a gente se torne amigo. Os meus clientes acabam se tornando meus amigos, porque a gente tem essa troca. Atualmente a gente tem, aqui no estúdio trabalhando com a gente, tem o Rafa. O Rafa cuida diretamente dessa parte do pós-sessão. Eu fotografo, eu faço os agendamentos e eu fotografo. E o Rafa faz o pós-atendimento, que é depois avisar que as fotos estão prontas, entrar em contato com o cliente para poder estar agendando para retirada ou para entrega. A gente tem a Amanda, que é auxiliar, ela que ajuda a gente nas sessões, ela que ajuda cuidando dos bebezinhos, ela que faz o envio do link das fotos para o cliente escolher, e a Amable, que cuida da parte da edição. E a gente tem também a Gabi, que trabalha fazendo as fotos de evento. Quando eu não posso fotografar evento, a Gabi faz as fotos de evento pra gente. As meninas, na verdade, eu tenho muito esse negócio do emocional. Eu não gosto de trabalhar com aquelas pessoas que eu realmente não me sinto à vontade. E as meninas são todas nossa família. A Amable é minha filha, né? Que é minha enteada, filha do Rafa, mas é minha filha de qualquer forma. E a Amanda é minha sobrinha e a Gabi é minha prima. Então a gente tá todos entre família. E todo mundo, acho que trabalha
tentando se dedicar ao máximo àquilo, mas é aquela velha história, a gente sempre está aprendendo, a gente sempre está aberto a críticas construtivas para a gente estar melhorando e elas também, então a gente está vivendo e aprendendo todos os dias. Aqui no estúdio, no novo espaço, a gente tem a área que a gente fotografa gestantes, tanto dentro do estúdio quanto na área externa. A gente tem o pessoal que faz o acompanhamento mensal, todos os meses a gente sempre tem um tema diferente disponível no estúdio interno e também dá para usar a área externa para essas fotografias de acompanhamento mensal, dos bebezinhos. A gente trabalha com essa fotografia do newborn, do recém-nascido, também trabalhamos com fotografia de evento, fotografia de parto e a parte aqui do estúdio em si, ele nos dá muitas possibilidades até para fotografia de 15 anos, de debutantes, de casais, porque o lugar é muito grande, o lugar tem muita possibilidade para fazer todos os tipos de fotografias possíveis. A possibilidade é infinita. É que a princípio, na realidade, a gente destinou 4 espaços exclusivos para o estúdio. Era a ideia no começo, que seria a recepção, a sala de espera e 2 salas de estúdio, uma para infantil, que é o acompanhamento, e uma para a sessão adulta. Porém, quando a gente chegou aqui, a gente viu que a possibilidade era infinita, então a casa toda, no final, acabou se transformando em estúdio. A ideia era o pessoal passar lá por fora, mas não, a gente viu a necessidade que é melhor aqui dentro mesmo. O pessoal já conheceu o ambiente, a área externa a gente ainda não conseguiu mexer, mas a possibilidade lá é infinita. A Silvana está pensando em cada trechinho da área externa, um tema, um cenário diferente, para já ficar meio pronto, para quando chegar também o cliente não ter que esperar tanto. Então a possibilidade aqui, a princípio era só esses 4 espaços, ele acabou se tornando que é o terreno inteiro e a casa inteira. Exatamente. E trazer o cliente para dentro da nossa casa faz ele saber que a gente está trazendo ele para o nosso íntimo, para o nosso pessoal. Então isso faz ele abrir mais o coração dele para deixar a gente entrar no pessoal dele também. Então quando ele está chegando aqui, ele está vindo no meu lugar mais precioso. Ele está vindo onde está a minha família, ele está vindo onde está a minha casa, onde está todo o meu amor, onde está o meu filho. Então eu estou trazendo ele para conhecer o meu íntimo, aquilo que tem de mais precioso para mim, em retribuição a ele que está trazendo aquilo que é mais de precioso para ele, para mim poder registrar. Então, a gente já pensou em fazer cenário aqui na escada, aqui da sala, da casa, então tudo é possibilidade para fotografar. A outra banheira, ela era para ficar dentro do estúdio, só que daí a gente pensou e falou, quer saber, é muito mais fácil. Já tem água quente. Já tem água quente, é tudo muito mais prático do que a outra banheira. E sem falar que ela é mais bonita, porque ela é uma banheira bem maior, então é tudo mais fácil, a gestante já sai dali, se ela quer tomar um banho na ducha, para tirar a água com leite, e ela consegue. Então é tudo mais fácil, mais prático, mais cômodo para o cliente também. Era uma sessão que durava pelo menos 3 horas. Até encher a banheira, fazia a sessão e depois esvaziava a banheira. Enchia a banheira, colocava chaleiras de água quente até ela ficar morna. Nossa, molhava o estúdio inteiro, era outro mundo. Aí a gente veio pra cá, nossa, é rapidinho. A gente fez a sessão aquela hora. Em 20 minutos está tudo pronto. Vazia, em 20 minutos está tudo pronto para cliente poder fazer a sessão. Próximo para mais um, exatamente. E então tem aquele espaço do banheiro ali que tem a banheira, nós temos a sala do canto. Aquela sala do canto lá onde eu faço as fotos de família, geralmente lá adulto, né? Gestante, adulto. O canto de cá é a fotografia de acompanhamento mensal, recém-nascidos, bebezinhos, na sala do meio. E a área externa, que são todas as possibilidades. Aqui dentro da casa, por exemplo, nosso cenário de Natal eu vou fazer aqui, nessa na sala. Eu vou usar esse canto onde está a cristaleira para montar uma lareira, vai ficar a árvore de Natal, então vai ser nosso cenário de Natal, porque eu acho que não tem nada mais lindo e que vai ficar... A gente não vai conseguir fazer nada tão lindo quanto. Acho que vai ser um máximo.
gente não tinha, na época, condições ainda de alugar um espaço. Então A gente tinha medo, na realidade, medo. Condições a gente tinha medo de alugar um espaço, a gente achava que não ia dar conta. Então a gente começou a fazer fotografia na casa do cliente. A gente levava todos os adereços até a casa do cliente, montava o cenário lá e nisso o Rafa e o Miguel tinham que ficar esperando no carro eu fazer as sessões. Tinham vezes de ter sessões de recém-nascido, deles esperarem de 3 a 4 horas dentro do carro. Mas era super tranquilo. Foi mais complicado porque o Miguel era um bebê. Então o Rafa tinha que trocar ele dentro do carro, eu tinha que dar mamar pra ele dentro do carro. Mas eu acho que foi tudo aprendizado e tudo fez a gente ser o que a gente também é hoje. Eu vou acordar ela, despertar ela, eu falo isso, vamos acordar. Nossa, que medinho. Eu tenho medo de pé. Aí eu tava procurando uma sala maior faz tempo, só que pra mim, tipo, pô, uma sala que eu consegui criar. Ô meninos, vocês conseguem ver essa caixa por aí? Fez uma chave. Vem com o Rafa, ele trouxe todas as ferramentas, vê se ele tem. Novo? A gente tem como se manter, tem como pagar o aluguel quando tem que devolver casa, tudo assim, sabe? A frente tá cheia, consegue carregar, né? Já te mando lá no WhatsApp? Tá gostando? Sim, empurra. Então, eu vou trabalhar. Tá mais coisa aqui? Vou porque a caixa bem vazia e essas gavetas estão cheias. Esse lugar quase 9 anos depois disso. Em final de dia eu tava saindo da casa que a gente ia reformar. Meu Deus. Depois a gente resolveu ter coragem de alugar um espaço, acho que pareceu... A gente pegou, na realidade, a gente pegou uma sala bem pequena. Era uma sala que dividia a recepção e dividia o estúdio junto. Então a recepção na frente e o estúdio atrás. Aí a gente ficou ali 2 anos ali. Um ano só. E quando chegou no Natal a gente viu, não, cara, não tem como porque tá vindo muito cliente e não dá conta de recepcionar todo mundo. Aí a gente pegou a mesma sala, no mesmo prédio, a sala do lado, que eram 2 salas. A gente fez uma recepção, na outra sala estúdio. Aí onde a gente ficou por esse tempo todo, o quê? 3 anos? A gente ficou 3, talvez um pouquinho mais. Mais, eu acho que quase 4 anos ali, nessa sala. Olha, imaginei, cara, só ouvir o pessoal no vídeo falar. Tu não lembra dele? Ah, tem um bagulho ali. Não, na parte da organização. Eu não achava, fiquei bem chateada porque eu não achava. Mas aquele ali foi o que deu aquele negócio. Eu e o Rafa marcamos de... Cara, não tem nada feito lá de cá, só se ele colou. Tem uma cola que eu acho que tá, vai se olhar pra ele. Cara, o outro estúdio era muito legal já, né? A gente gostava muito daquele ambiente. Mas aqui ficou maravilhoso, né? Todo esse clima aqui, tu chega aqui, tu realmente veio não para um dia, porque dura poucos instantes ali, né? Mas para um momento realmente diferente, assim, uma coisa legal. Tu já chega, já tem um ambiente diferente, tem um ar diferente. Então tu já chega aqui diferente, né? Quando tu entra ali na BR pra cá, tu já chega num clima diferente. E a gente participou desde ela procurando a casa para mudar o estúdio e morar junto, assim. E daí ela mandou pra gente vir da casa, pediu ajuda na escolha. Então, toda essa relação foi tão legal, tão boa, que nós viramos grandes amigos. Ainda que eu já conheci o Rafa, mas aquela adolescência, aquela coisa, ninguém tá muito aí pra muita coisa, né? Então, por conta disso tudo, o carinho dela com a gente sempre foi tão grande que nos tornamos grandes amigos. Além de clientes, amigos, né? Começou como clientes e estendeu para
para amizade. Então a gente participou de tudo, até da escolha do lugar novo que ela ia vir, até a mudança. Então foi viemos a amizade assim de mala e cuia, entramos com tudo, né? Tem que trazer logo. E não pode pegar, tem que ser Pegar só aqui, na base do meio. Tá, e eu... Tu tenta... Pode fechar. Recepção, o que vai aqui só vai ser estofado, mas aí depois só vai... A gente procurou várias casas, a gente procurou vários lugares, ambientes, e a gente viu muita coisa boa, porém era, eu vou ser clichê aqui, era mais do mesmo, era tudo igual, era um estúdio e era uma recepção, era um estúdio e era uma recepção, então tu tinha que só montar o cenário e tu ia viver para sempre daquele jeito. Então, quando a gente viu isso aqui, esse espaço aqui, a gente pensou, a gente vai morar num lugar muito legal e a gente vai trabalhar num lugar muito legal e a gente vai ter espaço para criar não só aqui dentro do estúdio, mas lá fora também. A gente tem a possibilidade de fazer muita coisa que a gente ainda não conseguiu nem parar para pensar a possibilidade que a gente tem aqui. O potencial daqui é muito grande. Por isso, a decisão de vir para cá, exclusivamente por isso, para expandir muito mais, para os clientes poderem ter muito mais possibilidades, não só chegar lá, tem o cenário pronto, tem isso aqui, tem isso ali e deu, mas expandir para, nossa, ó, dá para fazer uma coisa aqui, dá para fazer uma coisa ali. Ali vai ser uma sala de espera e os dois últimos cômodos vai ser estúdio. Toda vez, segura meu movimento. Olha, eu tô vendo daltônico. Tá, esse que tá de cabeça pra baixo vai nessa sala aqui. O outro... Eu acho que era... Indo, né? Vai, é o de cima. É o de cima. Rapaziada, vamos em dois agora aqui também. E as caixas? Vai onde as caixas? Tudo lá dentro do... Quando eles cogitaram fazer essa mudança, ela pediu nossa opinião, né, com todas as indecisões que ela estava. E eu fiquei bem dividida também, então ela expôs o fato dela. Primeiro nós pensamos, mas ela vai para longe, é capaz os clientes não gostarem, então ela mostrou o vídeo da casa pra gente. Então ela mostrou o vídeo, mostrou os objetivos deles, querem fazer sessões externas, que tem o parque para as crianças poderem brincar, se divertir, correr, muito espaço para correr. E, enfim, a piscina, todo o espaço que ela tem, então todos começamos a ver com outros olhos. Então, opa, vai agregar bastante. Inclusive, enquanto faz uma sessão de fotos, né, outro cliente chega, as crianças têm essa disponibilidade. Como está no meio de uma pandemia também, não tem como sair muito, então a criança sai da sessão de foto, não tem aglomeração, ela pode vir e brincar nos parquinhos, então nós começamos a olhar com outros olhos, que seriam áreas mais agradáveis e realmente, nós chegamos aqui, é o momento que ela extravasa todas as energias e corre e brinca, ela é uma criança geralmente muito tranquila, então aqui ela aproveita para extravasar, correr, brincar, pular. E esse espaço ficou muito gostoso por isso, tanto os estúdios ali que ficaram bem próximos, né? E também eu acho que esse ambiente mais familiar, que ficou junto com a moradia, acabou tornando isso mais aconchegante, mais confortável para quem chega também de fora. Inclusive outras pessoas que nós indicamos adorando o espaço. Então a gente só vê de forma positiva, assim. É um ambiente que além de vir fotografar agora, de criar memórias, nós temos essa oportunidade dessa vivência, né? Com a natureza, de aproveitar, de curtir, se divertir, e isso eu achei bem positivo. Eu não conheço um estúdio que seja afastado do centro da cidade. Por quê? Porque tem medo? Não, às vezes a pessoa está confortável ali. Cada um tem o seu pensamento. O nosso pensamento foi, ou a gente fica aqui e vive a mesma coisa, ou a gente sai daqui e vai procurar novos ambientes, novos ares, novas possibilidades. Ou a gente dá muito certo ou a gente dá muito errado. Entendeu? A ideia de vir para cá foi principalmente causar uma experiência para o cliente, que ele não venha para cá apenas para realizar uma sessão de fotos. Que ele venha para cá para se sentir
livre daquela loucura da cidade grande, daquela loucura do dia a dia, para ele vir para cá e ele sentir uma paz, sabe? Estar um pouquinho mais perto de Deus, olhar a natureza, sabe? Ver tudo que Deus criou, esse ambiente. Então ele vem pra cá e ele tem um lugar confortável que a gente vai poder receber ele vai ter um lugar ali pra poder botar um desenho pro bebezinho. Se ele não quiser ficar ali, se ele quiser ir pra área externa, tem um parquinho, tem um lugar pra criança correr, ele vai poder caminhar ao ar livre enquanto ele está aguardando ser atendido. Depois que a gente realizar a sessão dentro do estúdio, que a gente tem a área interna, que tem os cenários montados, depois que a gente realizar a sessão com ele, se ele quiser, ele pode desfrutar do espaço aqui, ele não precisa ir embora na hora, ele pode relaxar, ele não está vindo para cá apenas para realizar uma sessão de fotos. Ele está vindo para cá para sair um pouco daquela loucura do dia a dia e viver uma experiência, causar memórias afetivas, trazer essas memórias afetivas, dele brincar na rede com o filho e o filho, passar alguns anos, o filho dizer: papai, mamãe, eu quero voltar para ir naquele lugar de novo. Não porque ele está vindo porque ele quer fazer fotografia, porque ele quer ser fotografado, ele quer vir para viver aquela experiência de ter brincado comigo, que eu geralmente quando eu vou fotografar eu tento brincar, fazer a pessoa se sentir mais à vontade. E depois ele poder ter relaxado, ele poder ter brincado com o filho, que às vezes no dia a dia, lá na cidade grande, ele não consegue isso. Então aqui não tem trânsito, aqui não tem sinaleira, não tem essa loucura de carro, aqui tem paz, sossego e trazer essa experiência realmente que pra mim é uma experiência de amor. Foi isso que eu quis tentar passar para as famílias e gostaria que elas entendessem que esse é o meu propósito nesse espaço. A Silvana, ela tem um coração muito bom. Né? Então quando nós nos conhecemos, eu gosto de pessoas assim, eu acho que eu sou uma pessoa assim, então nós nos identificamos muito com isso. Nas fotos, por exemplo, eu sempre vejo ela com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, com os bebezinhos, com os mais velhos, fazendo palhaçada para fazer rir, sempre com toda a calma do mundo, com aquela paciência. Fora disso também, eu sempre vejo ela muito atenciosa, assim, muito carinhosa com todas as pessoas, e isso foi cativando. E teve outra coisa pro lado pessoal, mas que começou devido às fotografias, foi a madrinha da Ana Clara, da mais velha. Né? Ela, com os 3 aninhos, ela me perguntou o que era uma madrinha, o que fazia e questionou por que ela não tinha uma. E eu falei, tanto ela quanto a Sofia, né, eu não escolhi madrinha, eu deixei para ela escolher quando ficasse maior. E quando ela fez 3 anos, ela falou pra mim: eu já tô grande, agora que eu sei o que é madrinha, então posso escolher uma? Aí eu falei: tá, mas tô ainda pequenininha. Ela: não, mãe, eu já sou grande, posso escolher? Quer contar quem que tu escolheu? E ela escolheu, ela falou: eu quero que a tia Silvana seja minha madrinha. Então, eu não dei muita bola no início, eu pensei, com 3 anos ela vai começar a escolher outras pessoas, então eu vou acabar deixando chateada se eu falar alguma coisa. Mas não, ela saiu contando para todas as avós, os tios, os amigos: vocês sabiam que agora eu tenho uma madrinha? É a tia Silvana, e começou a falar. E a Silvana soube por meio de um áudio, a gente estava combinando o encontro, e ela veio no áudio e falou assim: você tá falando com a minha madrinha? Eu disse sim. Ela: ô tia Silvana, sabia que você é minha madrinha? E dali a Silvana ficou toda emocionada, toda feliz pelo fato dela mesma ter escolhido. E ela nunca cogitou ter escolhido outra pessoa. Até hoje ela diz que ela ama essa madrinha, que ela escolheu ela porque ela gosta muito do jeito dela. E isso tudo aconteceu, eu acredito, por causa do tratamento que ela tinha com ela. Né? Durante as fotos, durante todas as sessões, os ensaios, como ela tem com outros bebês também. Então eu acho que a Ana Clara sentiu esse amor, esse carinho, e por isso que acabou criando esse laço. E hoje em dia ela fala para todo mundo que é a Dinda, não é mais a tia Silvana, com todo o orgulho do mundo. E ela tenta fazer muita coisa parecida com a Dinda, ela pinta as unhas com a cor igual a da Dinda, ela arruma o cabelo igual a da Dinda, ela faz maquiagem igual a da Dinda, sempre bem orgulhosa. Então esse afeto, esse carinho que eu percebi com ela fez com que a gente se aproximasse cada vez mais, né? Ao ponto dela mesma escolher a madrinha, escolher a Silvana como madrinha, mostrava como esse amor todo era verdadeiro e recíproco. Quando a Silvana vê uma abertura, ela sempre sai da parte profissional para pessoal, então ela sempre está contando uma história dela, ela sempre está pronta para ouvir o cliente, o que ele está sentindo, aconteceu tal coisa. Então nessas conversas, porque assim, querendo ou não, é 1 ano que o cliente vem aqui, e muitos desses clientes acabam se tornando nossos amigos pela convivência, uns
são mais abertos a relacionamento, de amizade, outros menos, mas isso é indiferente. Então, quando ela vê uma chance de sair do profissional, ela sempre sai do profissional e sempre está conversando, assunto pessoal com o cliente, como ela falou, perguntando como tá, como é que foi a semana, como é que foi o mês, o que tem de novo no bebê, sabe, essa preocupação. Acho que é isso que faz com que muitos clientes acabam se tornando nossos amigos, no final das contas. Eu ouvi uma vez de uma mãe que não existe sentimento melhor do que saber que o teu filho é amado, que alguém se preocupa com ele. Então eu acho que como eu tento sempre me preocupar muito com o que ela está sentindo, com o que o bebê dela está sentindo, eu acho que elas se sentem muito gratas. Então eu acho que por isso que elas, com essa gratidão, elas retornam com essa amizade. E muitos desses meus clientes se tornaram amigos da gente a ponto de ajudar a gente quando a gente precisa. Muitos deles ajudaram a gente na mudança para cá. Eles estavam lá na mudança, carregando peso, carregando caminhão e sempre estiveram ajudando a gente em todas as formas. E como o Rafa mesmo falou, tem alguns clientes que são mais abertos à amizade e outros clientes que não são tanto. Mas mesmo assim, independente, eu tenho um carinho especial por todos. Mesmo daquele mais fechado àquele que se torna melhor amigo. Todos eles para mim têm um carinho especial. É meio difícil não criar esse vínculo se eu lido com um acompanhamento mensal de um bebê e eu fico com aquela família durante um ano. Então esse é um ano, a gente se vê todos os meses. E então ali a gente cria esse laço e eles têm um lugarzinho especial no meu coração. Eu sempre, quando termino um acompanhamento, eu sempre falo isso pra eles. Cada um deles tem um carinho, eu tenho um lugarzinho especial no meu coração e eu vou lembrando eles por sempre. Isso me emociona. Isso me emociona porque eu, sei lá, eu acho que é porque eu gosto muito do que eu faço e eu trabalho com muito amor e eu não sei explicar, mas quando eu penso neles, quando eu penso nas famílias, eu penso que é uma troca de afeto. Eles estão confiando em mim o bem mais precioso deles. Eles estão confiando as memórias deles, a memória daquela gestante, eles estão confiando a memória daquele filho. Então isso é uma responsabilidade tão grande que eles estão colocando na minha mão, e saber que eles confiaram em mim, isso me traz essa sensação de ser amada, de gratidão. E eu acho que é isso que resume tudo, é muita gratidão que eu tenho por todos eles.